okzinho aí. Pronto, vai aparecer uma mensagem pedindo para vocês darem ok sobre a gravação. Então, vamos lá, gente. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Andréia. Eu estudei leitura de mãos por muitos anos, estudo ainda, não é um estudo infinito, a gente sempre estuda. E esse é um tema que me interessa muito. Eu comecei a estudar, eu era adolescente, eu pagava curso com dinheiro de mesada. E é uma coisa que sempre me fascinou, e à medida que eu fui estudando, foi me trazendo mais experiências com mais diferenças em escolas, em cenários, e só me apaixona. Então, falando desses cenários, eu vou trazer para vocês a história e a geografia da leitura de mãos. Vou pedir para alguém fechar o som, tem som aberto. Pronto, obrigada. Bom, quando a gente começa a falar de leitura de mãos, a gente imediatamente pensa em cigano. Eu tenho certeza que todo mundo pensa em cigano quando a gente fala em leitura de mãos. Assim, quando a gente fala leitura de mãos, quem pensa em cigano? Todo mundo. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que todo mundo pensa. Porque... vou pedir para fecharem o som. Gente, espera aí, deixa eu fechar aqui, perdão. Perdão. Pronto, acho que já foi. Bom, voltando. Então, por que a gente fala de cigano? Porque a visão do cigano numa praça, numa rua, lendo mão, ficou muito dentro do nosso inconsciente coletivo, né? Da nossa visão de leitura de mãos. Todo mundo já viu uma cena dessa, de uma cigana numa praça, de alguém numa rua, aquele grupo de ciganas lendo mão. Por que a gente associa ciganos? Porque, primeiro, essa imagem, né? Esse contexto de cigano lendo mão, por que a gente joga isso diretamente para esse grupo de pessoas, essa civilização? Porque o cigano antigo, não atual. Atual, a gente está no mundo moderno e as coisas são difíceis de serem feitas dessa forma. Mas o cigano, antigamente, ele vivia totalmente à parte da sociedade. Então, ele não se registrava, ele não tinha certidão de nascimento, ele não ia para a escola, as crianças eram educadas dentro do próprio grupo, e as pessoas só viam o cigano quando ele estava na rua trabalhando. Essa era a única mulher das mulheres ciganas ganharem dinheiro, porque elas não existiam para a sociedade. Então, acabou sendo uma coisa muito comum de você ver cigana na praça, lendo mãos, porque era a maneira que elas tinham de manter a vida. E a leitura de mãos associada aos ciganos, ela acabou tendo uma ideia, uma visão um pouco preconceituosa. As pessoas eventualmente têm preconceito com leitura de mãos, porque associam a cigano. O Brasil é o único país que... Peço que fechem o microfone, tem microfone aberto. O Brasil é o único país que eu conheço que é respeitoso com a cultura cigana, onde pessoas que não são de origem cigana se vestem e respeitam a cultura, a civilização e os hábitos. A Europa toda não gosta de ciganos. Se vai para Portugal é confuso, ninguém curte. Então, as pessoas acabam tendo um preconceito contra a cultura cigana de maneira geral. E a leitura de mãos, ela acabou recebendo esse respingo de preconceito por conta desse olhar feio que as pessoas tinham para o cigano. O cigano só aparece, estamos voltando na história, né? O cigano só aparece... Está dando eco. Pedi para fechar o microfone. Tem mais alguém, gente, de microfone aberto? Vamos lá. Voltando. Então, desculpa. O cigano acabava sendo mal visto porque, como o cigano ficava muito
dentro das suas comunidades, dentro do seu quadrado, ele só aparecia quando ele fazia besteira, quando alguém arrumava uma briga, quando alguém bebia demais. E isso era uma coisa muito individual, não era uma comunidade inteira, era um indivíduo como a gente, normal, um indivíduo fazendo besteira, mas ele comprometia toda a sociedade na qual ele estava inserido. O que acontece com isso? Houve um julgamento muito grande da civilização inteira. A leitura de mãos, ela não está diretamente associada à cultura cigana. Ela não é uma coisa exclusiva da cultura cigana. Ela está no mundo inteiro e vocês vão ver. Pesquisas revelam que surgiu na Índia, através dos Vedas, que é o povo... Das pessoas que moram em algumas dessas ilhas, pessoas que vivem no mar, pessoas que vivem no mar. Podem desligar o microfone, por favor? Obrigada. Seguindo. Então, Javer está me ligando aqui para falar de hoje. Deixa eu deixar aqui quieto. Estava falando dos Vedas. Os Vedas são o clero, é o povo religioso da Índia. E o que a gente tem, a literatura mais antiga que a gente tem, remete o início desse estudo, o início dessa prática através dos Vedas. É possível que isso tenha se difundido realmente através dos ciganos, pela cultura nômade. Então, os ciganos não paravam numa cidade, eles estavam sempre em movimento. Então, é possível que isso tenha se difundido pelo Oriente Médio e Europa através da cultura nômade do povo cigano. O que ainda não atribui essa prática a um povo, isso foi difundido. Mas existem povos que não têm histórico de migração ou de presença cigana, e a gente vai ver. Índia, já falamos, onde são os primeiros escritos que a gente tem de leitura de mãos. China. Na China, a medicina chinesa é milenária, a gente pratica a medicina chinesa o tempo todo. A leitura de mãos e de pés, ela é entendida como medicina. Ela não é misticismo, como a gente vê por aqui, né? Ela é estudada em faculdade. A gente consegue ver, esse livro está na Amazon, vocês procurem que tem lá. A gente consegue ver pelos mapas, cada pedacinho da mão é um ponto de atenção, um ponto de medicina, onde você pode fazer shiatsu, doinha, acupuntura, tudo isso é muito trabalhado na China. A leitura de mãos e de pés é muito difundida lá. E a China não tem esse histórico de presença cigana. Na Indonésia, esse mocinho ficou famoso pelo filme da Julia Roberts, O Comer, Rezar e Amar. Na Indonésia também existe registro de leitura de mãos. Eu não sei exatamente o nível de presença cigana dentro da Indonésia, mas lá para o Pacífico, né? Então, eu não tenho certeza do nível de migração, mas não tem esse registro de presença cigana lá. O que eu quero dizer é que a gente acabou fixando muito a ideia do cigano, e isso acabou trazendo muito preconceito para a prática. Não é uma prática que está diretamente conectada. Ela é uma prática do mundo, como a astrologia, por exemplo. Você não pode dizer que a astrologia é de um povo ou de um grupo étnico. É do mundo todo, como a filosofia. Você não pode dizer que a filosofia é dos gregos. Ela é do mundo todo. O que eu quero dizer é que a prática de leitura de mãos é do mundo todo, ela está em todo lugar. Na cultura dos orixás, esse é maravilhoso, esse é o Baba King, que é um pai de santo africano, ele mora em São Paulo. E ele diz que na cultura dos orixás também se ensina leitura de mãos. Quem aí é de orixá? Quem aí é do santo? Eu levanto minha mão também. Eu nunca vi isso aqui. Mas vamos ver se eu consigo reproduzir o vídeo dele. Não consigo, mas o que ele diz é que na cultura dos orixás existe uma vertente chamada Owó, que é só para leitura de mãos, e isso é milenar. A cultura dos orixás é milenar.
E não é uma... entendendo cultura de orixás, a gente remete para a África, os ciganos foram muito para o Egito nos séculos passados, porque era o país mais desenvolvido da África, e possivelmente isso foi difundido ou de lá, das tribos africanas, dos ciganos, ou dos ciganos do Oriente Médio, que saíram da Índia para a África. A gente não sabe quem veio primeiro, né? A história do ovo da galinha, a gente não sabe quem começou, mas existe em todos os lugares. Grécia Antiga. Estudos afirmam que Aristóteles é antes de Cristo. Tem microfone ligado, vocês desligam, por favor. Aristóteles é antes de Cristo, e ele dava conselhos para Alexandre o Grande com base em leitura de mãos. E Aristóteles não era bobinho, Aristóteles era um dos maiores filósofos da história da humanidade. E ele entendia e considerava a leitura de mãos como um dos oráculos. O que ele diz? Linhas não são escritas nas mãos humanas sem razão. Elas vêm de influências celestiais e da própria individualidade do homem. Gente, isso é Aristóteles, antes de Cristo. A gente tem registro disso mais de 2000 anos. Eu estou correndo porque eu tenho muito assunto para falar em pouco tempo. O período que a gente conhece como Idade das Trevas, que foi do século, principalmente do século V ao IX, é muito tempo, gente. É aquela época de caça às bruxas, sabe? O que a gente vê nesse tempo? Muita gente sendo perseguida. Idade das Trevas é um tempo dentro da história onde direitos foram cerceados, onde a religião nociva tomou conta dos governos, onde o governo fazia papel de bonzinho, mas roubava a população. A Idade das Trevas é um período onde a população vivia refém de um governo baseado numa vertente religiosa nociva. Então, o que acontece nesse período? Muitos praticantes de leitura de mãos foram mortos em fogueira, mortos crucificados, porque eles faziam uma prática que era contrária à necessidade do governo. Os governos não queriam que as pessoas tivessem autoconhecimento. Os governos queriam que as pessoas continuassem sendo as vaquinhas de presépio que é mais conveniente. Então, a leitura de mãos, que principalmente promove o autoconhecimento, microfone aberto. Desculpa que eu sempre estiva com isso, me atrapalha no conhecimento. Muita gente que foi dizimada nessa época, ela acabava jogando fora, desperdiçando um conhecimento enorme de leitura de mãos. Na Inglaterra, a prática... Eu fico louca, parece, me lembra do sanduíche. Tem mais alguém com o microfone aberto? Andréia, você consegue fechar os microfones por aí? Eu vou tentar fechar por aqui. Tem a da Simone. Da Simone aberta. Foi, tudo bem? Bom, ainda estou. Bom, vamos lá. Na Inglaterra, essa prática foi banida, porque começou a trazer... a leitura de mãos é autoconhecimento, é basicamente autoconhecimento. Então, isso trouxe para as pessoas um nível de conhecimento que incomodava
os governos. A prática foi banida muito porque aquilo estava espalhando demais. A gente vai ver porque eu vou trazer lá na frente uma pessoa legal. Todo esse nível de controle e de censura acabou, primeiro, dizimando pessoas, quem foi queimado em fogueira, quem foi preso, trouxe... quem sabia ficou de bico fechado, porque não podia aparecer. E aí isso foi reduzindo o número de pessoas que tinham esse conhecimento a um número muito restrito. Só sabia que o outro lia a mão quem era familiar ou quem era do mesmo grupo étnico, que era proibido, que era preso. Toda essa censura da Idade das Trevas, além de dizimar o conhecimento, pulverizou o conhecimento. Muito livro queimado, muita gente morta, o conhecimento ficou muito pulverizado. Quando o candomblé, quando os escravos vieram para quando o povo foi escravizado e veio para o Brasil, por exemplo, várias tribos foram dizimadas e colocadas dentro de um navio. Dentro desse navio, muita gente não conseguiu sobreviver à viagem e foram deixados no oceano. O que acontece? Muita gente que tinha conhecimento se perdeu nessa história, se perdeu no meio desse caminho, e o conhecimento ficou dizimado. A história do candomblé no Brasil, isso já foi até tempo da escola de samba, foram as 3 princesas de 3 tribos diferentes que se juntaram e fizeram o que você sabe, o que você sabe, o que você sabe, e fizeram o candomblé brasileiro, que é diferente do candomblé cubano, por exemplo, que foi outra rota de migração de povo escravizado. Com leitura de mundo não é diferente. O conhecimento acabou sendo pulverizado. Estou ficando louca com esse eco. Vocês escutam eco também? Ou só eu? Mas vamos. No nazismo, o nazismo é quando... nazismo, outro dia, a gente começou a falar da presença histórica do Aristóteles antes de Cristo. Historicamente falando, o nazismo é anteontem, vai fazer um século. Eu vou pausar o vídeo 1 minuto, tá, gente? Pronto, vamos lá. Então, nazismo, que foi anteontem, praticamente, século passado, nazismo é um governo que pessoas seguem cegamente um líder sem pensar no que ele está fazendo, sem entender o que ele está fazendo de benefício para o país e seguir cegamente porque acha que uma ideia dele pode ser boa e cegamente dá poder para um bobão. O que o nazismo fez? O nazismo matou 6 milhões de judeus para uma limpeza étnica. 6 milhões de judeus. Judeus é o povo do livro, é o povo que tem toda a sua história registrada, que se registrou no papel de todas as formas possíveis. O povo cigano, não. Lá atrás a gente falou que o povo cigano nem certidão de nascimento fazia. Então, se o nazismo matou 6 milhões de judeus, vamos considerar 6 milhões de ciganos também. Assim, entendemos que foi um número maior, mas a gente não tem como registrar porque os ciganos não tinham esse registro de nascença. Então, o que acontece? Essa foto, ela fala de queima de livros. Então, a gente teve 6 milhões de ciganos mortos, 6 milhões, né? Não sabemos o número certo, estamos chutando pelo número de judeus mortos. 6 milhões de ciganos mortos, quer dizer, toda uma cultura nômade dizimada, toda uma cultura que era unicamente de boca em boca dizimada, e qualquer tipo de registro relacionado a isso, queimado por esse bando de bobão que seguia outro bobão maior.
Então, uma grande perda cultural e muita perda de conteúdo quando a gente fala de livros, informação dentro da cabeça, esse povo todo sendo dizimado, sendo morto. Imagine o conteúdo, imagine a quantidade de informação que foi perdida com isso. Perdemos todos nós, porque agora o nosso entendimento da leitura de mãos é quase como o que sobrou, sabe? O que sobrou chegou até aqui. Então, a gente tem muita coisa de escolas diferentes, tem muita coisa de raízes diferentes. E aí, eu falo que eu leio mão, a Simone, que vai dar palestra daqui a pouco, lê mão, o Cassiano, que vai dar outra palestra também lê mão, e cada um de nós bebeu de uma fonte diferente, cada um de nós aprendeu de um recurso diferente. Eu digo que é azul, Simone diz que é amarelo, a gente está errada? Não. É porque bebemos de fontes diferentes, a gente aprendeu de lugares diferentes por conta disso, de tanto ter sido espalhado, de tanto ter sido pulverizado. E assim como na leitura de cartas, muita gente aqui lê cartas, o cliente que bate na tua mesa é o que precisa do seu conselho, da sua abordagem específica. Então, se eu tenho um formato de leitura de mãos, Simone tem outra, Cassiano tem outra, o cliente que bate para essa pessoa é exatamente a pessoa que precisa ouvir aquela escola que você estudou. Tem gente que faz uma leitura de mãos um pouco mais falando de previsões, muito mais previsionária. Outras falam mais de autoconhecimento. São escolas diferentes e todas estão certas por conta desse cenário de história e geografia que a gente viu, de tanta gente se movimentando e tanta cultura sendo represada, sendo dizimada. Esse aqui é um grande nome da leitura de mãos. A gente chama ele de Quiro, ele se identificava como Quiro, e ele é irlandês. Lá atrás, a gente falou que na Inglaterra foi proibido por lei, o Quiro meio que furou essa barreira, e ele foi um dos maiores nomes da Idade Moderna, que publicou livros e livros, inclusive logo depois da liberação, a quebra da lei da Inglaterra de não podia falar de leitura de mãos, ele publicou um monte de livros, que é muita coisa que a gente usa para esse material e para o curso que eu dou. Ele foi um dos grandes nomes que voltou a trazer esse assunto para as rodas de conversa. Ele era irlandês e ele usava um pseudônimo, além do Quiro, que conectava direto, Quiro quer dizer mão, ele usava também um pseudônimo de Conde Louis Hammond. Ele se autodenominava Conde, ele não era, mas ele se autodenominava Conde porque trazia certa nobreza para o que ele estava falando. Ele era um 7-1? Não era, o material dele é muito maravilhoso. Mas ele precisava usar esse recurso, primeiro porque a lei tinha acabado relativamente há pouco tempo, e ele precisava trazer mais propriedade, mais nobreza, mais credibilidade para o tema. Então, ele acabou se denominando Conde para que ele pudesse ser ouvido, para que ele pudesse ter mais crédito com o seu público. Ele é maravilhoso e a gente usa o livro dele direto para falar de leitura de mãos. Quem não conhece Quiro, conhece pouco. E outro moço também bastante conhecido que fala de leitura de mãos é o Jung. Jung foi um psiquiatra suíço, um amiguinho do Freud. As cartas de Freud e Jung são incríveis, tem publicações sobre isso. E Jung fazia muito trabalho falando de arquétipo, falando de inconsciente. As cartas que ele trocava com Freud eram muito legais. E aí o que ele trabalhava muito com símbolos. Jung sempre trabalhou muito com símbolos e entender leitura de mãos é entender símbolo. Ele mesmo, frase dele, né? Muitas vezes as mãos resolverão um mistério com o qual o intelecto lutou em vão. Quer dizer, você passa meses pensando sobre isso, anos pensando sobre isso, resolvendo problemas, e a tua mão te responde de uma maneira muito fácil. Eu tenho até um exemplo meu disso numa consulta, onde a pessoa... Eu falei uma particularidade da vida dela, ela falou, nossa, eu estou há 6 anos fazendo análise e ninguém nunca me disse isso.
é porque a gente vê certas coisas nas mãos que são muito... a gente conecta muita coisa. Vamos passar aqui, só para a gente acelerar, já estou atrasada no meu tempo, deixa eu ver meu tempo aqui, já estou atrasada. Essa é a mão do Jung, depois quem tiver interesse está na internet, mas eu posso mandar. E ele faz um desenho que nós usamos até hoje na leitura de mãos, e isso é relativamente recente, eu não sei se ele atribuiu ao conhecimento dele ou se ele tinha alguma publicação dessa natureza mais antiga. Então, ele divide a mão com inconsciente e consciente, e essa é uma prática que a gente faz ainda até hoje. Fechamos Jung. Dentro da escola nórdica, existe uma escola nórdica e existe uma escola russa, que a gente tem pouca referência, porque essas publicações, elas normalmente não são traduzidas e difundidas. O que tem dentro da cultura nórdica fica lá. A gente tem uma visão muito pequena e muito limitada disso. É muito difícil ter material traduzido para o inglês ou para o português, então menos ainda, mas até para o inglês é muito difícil, porque em inglês você já vê muito material vasto e acho que as pessoas acham que não tem... não vai haver interesse suficiente para traduzir, publicar, não é um material que se pague no fim das contas. Mas existe uma escola nórdica. E aí, voltando àquela história, eu não conheço referência de migração cigana para os países nórdicos. É só para a gente desconectar essa coisa de leitura de mãos é coisa de cigano. Não é, leitura de mãos é coisa do mundo. Passando para a escola nórdica, cada falange, cada monte que a gente conhece, ele tem uma letra rúnica. Cada um desse aqui é uma runa. E cada dedo, como nós damos os nomes também para os dedos, cada dedo tem um nome, eles dão nomes de deuses nórdicos. Por exemplo, aqui o dedo mindinho, que nós chamamos de Mercúrio, Mercúrio para dentro da leitura de mãos, dentro da astrologia, é a comunicação. Dentro do entendimento nórdico, é o pai das mentiras, Loki. Loki, todo mundo sabe quem é, porque a gente vê filme da Marvel e sabe que ele é o irmão do Thor, que é mentiroso, que é bagunceiro, que ilude, que é muito da referência que a gente tem como Mercúrio. Mercúrio é a eloquência de falar. Se você vai falar bonitinho verdades ou se você vai falar mentiras, é a eloquência que a gente está considerando, é a comunicação em si. Então, os deuses nórdicos, eles têm referências muito similares do que o conceito europeu, ocidental, oriental, enfim, mas dentro da sua história. Por exemplo, eu acho que essa foto grande não dá para ver direito, e aqui eu fiz um desenho menor. Aqui é uma runa que aparece numa palma, a gente não vai falar sobre isso, senão a gente perde um pouco de tempo. Aqui é outra runa que aparece também na palma, outra runa, dessa vez invertida. Então, quem conhece runas, tem uma outra vertente de entendimento também de leitura de mãos. Mas eu não sei que escola eu estudei, pode ser diferente. A gente junta, trazendo novamente a referência de baralho, né, que é um dos meus amores. Dentro do baralho cigano do Lenormand, Feliz Dia do Lenormand, a gente tem a escola brasileira, que é uma genuína invenção, uma genuína técnica brasileira, e a gente tem a escola europeia. Está errado? Não está errado. O que você aprendeu é o que vai ser útil para você dentro da tua mesa de atendimento. Eu uso runas. Use, pode usar runas. Faço leitura de mãos e eu atribuo runas. Excelente. Eu não conheço runas. Não faz a menor diferença. O que você conhece é toda a tua bagagem de conhecimento para você trocar na tua consulta, para você fazer melhores leituras. Esse é um livro da escola russa. Como eu disse para vocês, eu não consigo entender as diferenças da escola russa ou da escola nórdica, porque esse material não é traduzido para outros idiomas, então a gente fica muito limitado nesse conhecimento. Mas, assim, existe, né?
Japão. Japão também tem essa dificuldade de tradução, porque, sei lá por quê, pelo mesmo motivo, mas enfim, a escola japonesa ela é diferente porque ela junta numerologia. Existe um estudo de a tua data de nascimento, o número de letras, o número de letras nem tanto, porque isso é mais ocidental, não é o kanji, mas é mais a data de nascimento mesmo. E aí se faz toda uma conta que eu não vou saber contar para vocês, e se indica soluções ou aconselhamento para situações onde que você se sente represado. No Japão, gente, é uma loucura de leitura de mãos. É uma loucura. Vocês não imaginam a quantidade de lugar para leitura de mão que tem. Isso aí, e essas são fotos minhas, eu que fiz. Você tem um bairro, bairro mesmo, assim, não é nem uma rua, é cheio de lojas diferentes de leitura de mão. Tem muito lugar, o japonês é muito apaixonado por leitura de mãos. E dentro dessa história de combinar numerologia com isso. Volto à história da imigração cigana. O Japão é uma ilha e ele realmente não tem registro de imigração cigana. Então, como é que a leitura de mãos apareceu no Japão? Como é que apareceu? Quem levou para lá? Será que nasceu ali? Será que tem uma escola diferente? É um saber, gente, que ele foge ao nosso entendimento quando a gente fala muito dessa coisa de onde é que ele nasceu, quem é o pai, como é que isso se manifestou. Isso existe no mundo inteiro. Olha só como o japonês é doido, gente. O japonês faz plástica na mão para enganar a sorte. Eles são tão envolvidos com leitura de mão que eles são capazes de fazer tatuagem na mão, cortar a mão, fazer cicatriz na mão para simular uma linha falsa que vai trazer mais sorte ou melhores herança ou casamento ou melhores práticas, melhores energias, como se a gente conseguisse enganar. Será que funciona? Será que funciona? Fica a minha pergunta, né? Será que isso funciona? Eu acho difícil, mas se qualquer sinal, qualquer cicatriz na mão a gente entende como um recadinho, vai ver que funciona. Onde a gente encontra a leitura de mão? Gente, no mundo todo, cara. No mundo todo a gente encontra a leitura de mãos. Você tem livros em todos os idiomas, todos. Esse aqui de baixo é o do Javer, que vai falar com a gente daqui a pouco. A gente encontra livros em todos os idiomas possíveis. Ia citar um por um, nem precisa. Essa é a Ronel, que é a nossa palestrante internacional. Ela foi minha professora durante muito tempo. Esse é o livro que ela fez, ela vai falar sobre digitais, que é incrível. E aqui nos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos, aqui também é muito forte. Em todo canto você vê loja de leitura de mãos, todo canto. Essas duas fotos aqui da esquerda, isso é do Google. Você pode procurar no Google Palmistry, ou então Palm Reading, você vai encontrar fácil. Essas duas daqui fui eu que tirei. Essa linda gorducha sou eu, feliz da vida. Aqui você encontra é muito fácil encontrar, aqui você encontra em tudo quanto é lugar, você encontra. A questão é a ética da pessoa, né? Porque também aqui tem uma máfia de gente que faz a leitura R$10 e te vende o trabalho de amarração por 800. Aqui isso funciona em todo canto do mundo. Mas existe, sabe? É um lugar que você não precisa viver escondido. Vejo até essas duas fotos daqui, como tem um aviso em neon dizendo leitura de mãos, assim, ninguém se esconde, aqui é muito aberto. Na Itália, essa foto eu que tirei também, e infelizmente não tive a ideia de tirar outra foto mais legal. Mas isso é no campo, na área turística, onde, perto dos grandes monumentos e tal, onde tem muita gente lendo mão, possivelmente pelo sotaque, muita gente turca, muitos imigrantes turcos fazendo leitura de mãos. Isso a gente vê com muita facilidade. Também tem na Itália. Esse fofo é um japonês que mora na Liberdade, em São Paulo.
eu nem sei se ele ainda está lá, porque isso foi antes da pandemia, isso já tem um tempo, e com pandemia a gente não sabe como as pessoas se responderam, né? Como as pessoas estão. Mas ele era muito maravilhoso, eu fiz uma leitura de mãos com ele, também usando aquela questão da numerologia, e ele me disse, com base na minha numerologia, na minha mão e tudo mais, ele me disse, tem muito tempo, gente, ele me disse, olha, você tem que sair do seu emprego e você tinha que fazer uma coisa sua. Por que você não faz coxinha? Vai vender coxinha. Aí eu saí de lá muito, achando aquilo muito louco e parei para pensar, bom, dentro da cultura japonesa, a gente tem que conectar culturas, né? Dentro da cultura japonesa, a mulher tem um papel um pouco inferior ao papel do homem. Então, fazer coxinha era o que ele estava me dizendo para vai empreender, vai fazer teu negócio. Assim, se ele soubesse como eu cozinho, ele jamais falaria isso, mas enfim. Vai empreender, vai abrir teu business, vai abrir teu negócio, vai abrir teu consultório, vai fazer suas coisas, independente de qualquer laço ou eixo corporativo que você tenha, vai vender coxinha, vai fazer teu negócio. E ele estava certíssimo e deu tudo muito certo e as coisas andaram. O que a gente fala da questão cultural é importante porque isso afeta diretamente a nossa leitura também. Então, temos leitura de mãos no Brasil. Eu, Simone, Cassiano, Javer, Karine de São Paulo, Tony do Mato Grosso, assim, pessoas maravilhosas fazendo leitura de mãos por aí. E aí a gente começa o encerramento. Eu tenho um livro de leitura de mãos que está no Clube dos Autores. Quem se interessar mais pode dar uma olhada. Essa parte da história não está lá, aí é mais a parte técnica. E agradeço enormemente a todos vocês que participaram. E se vocês tiverem perguntas, eu vou parar de compartilhar aqui para a gente fazer perguntas. Alguém quer fazer perguntas sobre o que a gente falou? Ficou claro? Olha quanta gente, que bacana. Eu fechei o microfone de vocês, mas se vocês quiserem, dá para abrir? Tá tudo certo? Ai, que bom, gente. Então, olha, agradeço imensamente a presença de vocês. Vou parar